tudo bem? Vocês estão bem? Estamos aqui, eu sei, muito tempo desde a última vez, mas a gente está aqui hoje para fazer uma resenha de um livro muito especial. Eu demorei um pouco para voltar a fazer essas resenhas, porque elas demandam um pouco mais de tempo, mas agora, se Deus abençoar, a gente vai fazer com mais frequência resenhas de livros interessantes, de livros bons. E o livro de hoje, como você já viu na legenda, é O Gatilho, do Theo Hayashi. Esse livro me impactou de uma forma bem especial, sabe? Eu acho que Deus, ele manda no tempo certo, as leituras certas, tudo certo pra você ter, sabe? Pra você, sabe? Pra te edificar, pra falar com você. E esse livro chegou no momento certo. Apesar de eu ter lido só agora esse livrinho aqui, ele foi lançado em novembro do ano passado. Nós estávamos lá no lançamento, uhul! Ele foi lançado na Com 2024, que é a conferência do Dunamis, né? Foi lançado em novembro de 2024. A gente estava lá, só que por conta da organização de leitura, da rotina, enfim, eu só consegui ler agora, no mês de junho. E eu falo que, outra vez, Deus tem um tempo certo até para as nossas leituras, porque talvez se eu tivesse lido antes, o impacto que esse livro teve na minha vida, no meu pensamento, eu acho que não seria tão grande como foi. Bom, pra quem não conhece, que eu acho difícil você não conhecer, mas o Theo Hayashi, ele é o pastor da Zion Church, ele é o idealizador, o criador do movimento Dunamis, que é um movimento, tipo, que tem jovens, centenas de jovens, milhares de jovens no Brasil e no mundo. Se você não conhece o Dunamis, se você não conhece a Zion Church, ou até mesmo o Theo, dá uma pesquisadinha aí, você vai ver que não só o Theo, mas a família dele, a esposa, enfim, tem sido bênção para nossa geração, para o nosso país. Outra vez, o livro é O Gatilho, do Theo Hayashi, foi lançado em novembro de 2024. Foi lançado pela editora Quatro Ventos, que é a editora do Dunamis, ou da Zion, não sei direito, mas enfim, é uma editora que está dentro desse movimento aí. O livro ele tem 238 páginas de conteúdo, porém ele tem 16 páginas só de referências e de notas, ou seja, são 254 páginas. Não é um livro muito extenso, mas é um livro muito profundo. Não é um livro com a leitura difícil, mas é um livro que tem um conteúdo pesado, sabe? Um conteúdo assim bem importante para você que tá aí pensando sobre chamado, pensando em o que você vai fazer da sua vida. Inclusive, dentro daqui de casa tem sido um assunto bem recorrente, chamado, propósito de Deus, o que Deus quer pra gente, o que Deus quer pra nossa vida. Inclusive, o Lucas fez uma série de vídeos, acho que foram 4 ou foram 5 vídeos, 4 se não me engano, vídeos no canal dele, eu vou deixar o link aqui embaixo, falando exatamente sobre isso, sobre chamado, sabe? Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, assiste os vídeos dele, eu acho que vai te dar uma luz sobre isso. Vamos lá. Esse livro, ele é dividido em 3 partes. Eu vou falar um pouco, resumidamente, de cada capítulo, só um pouquinho, sobre a gente ter uma noção do que fala o livro. Mas eu vou tentar não dar tanto spoiler assim, para quando você lê, você ter ter a sua experiência, né, com o livro, porque é chato quando você já vai lendo, sabendo exatamente o que vai falar, exatamente o que está escrito, mas eu vou fazer um resumo para que você entenda do que se trata esse livro. Basicamente, o Theo fala que o futuro da igreja está nas nossas mãos. Hoje a gente tem dados aí que comprovam que mais da metade da população, né, grande parte da população brasileira é cristã, e dentro desse cristão, uma porcentagem ainda maior dentro dos cristãos são evangélicos. Só que, o que a gente tem feito para nossa geração, sabe? O que esse número, essa alta de número de cristãos que está aí crescendo no nosso país, que diferença tem feito na sociedade? Será que a nossa sociedade tem melhorado ou tem piorado? Que diferença isso tem feito, sabe, pra gente como um todo, no contexto social? E ele faz justamente um chamado para que a gente saia dessa inércia, que é, cara, legal, eu sou cristão e eu tô salvo. Isso é o importante. Isso é o suficiente. Então ele chama para que a gente saia dessa inércia e cumpra um propósito para que o Espírito Santo tenha nos convocado, sabe? Para que o Espírito Santo tenha falado conosco. E o livro ele é dividido em 3 partes, e cada parte tem 3 capítulos, ou seja, ao todo aí são 9 capítulos mais uma conclusão.
Não é um livro muito grande, você consegue ler aí, se você ler um capítulo por dia, em 9 ou no máximo 10 dias, né? Porque, como eu falei, é um livro que ele é de leitura fácil, não é uma leitura difícil, mas é uma leitura assim profunda, sabe? Fala com você. Eu fiz só um roteirinho aqui para que eu não perca nada de importante para falar. Bom, a primeira parte é chamada de O Start. Olha, o livro é bem, inclusive, como tudo da Dunamis, do Quatro Ventos, enfim, da editora Quatro Ventos, é muito bem graficamente feito. Ele é bem bonitinho, bem confortável a leitura. E cada parte, esse é em vermelho, e você tem aqui o título. Então, a primeira parte é chamada de O Start. O primeiro capítulo, ele é chamado de Nós estamos produzindo um legado ou uma lacuna. O livro já começa com essa pedrada. Ele fala que ele dá exemplos de alguns homens que deixaram legados poderosos para nós, que no tempo deles, eles capinaram todo o lote para que a gente viesse apenas e fundamentado, continuado, na verdade, a construção. Homens capinaram o lote, outros homens construíram a base da casa, e os outros homens foram construindo os muros, foram colocando as edificações, sabe? Foram edificando essa casa. Até que chega na gente. E aí? Você tem produzido um legado ou uma lacuna? Esse legado que esses homens poderosos, homens e mulheres, né, poderosos deixaram pra gente, a gente tem continuado ou a gente tem deixado parado por aí? Um dos exemplos de homens poderosos que ele conta nesse capítulo é sobre o irmão Yun, que é o homem do céu, que é um homem chinês que teve um encontro transformador com Jesus Cristo, lá no meio da China, totalmente bom, hinduísta, na verdade, né? Lá na China, totalmente um regime comunista, onde o cristianismo ele é totalmente proibido. O irmão Yun, ele se converte, e como ele não pode ter acesso à Bíblia por conta de todo o contexto cultural, contexto político que ele tem lá, ele ora insistentemente, suplicando a Deus pelo livro, pela Bíblia. Ele ora por 3 meses, assim, noite, dia, hora por isso, ora assim com todo o fervor da sua alma, sabe? Com todo o seu espírito, ele ora para Deus. E certa noite ele tem, enquanto ele está nesse período de oração, ele tem um sonho de que um homem sobe uma montanha, enfim, você vai ler o sonho nesse livro. Mas ele tem um sonho e que ele recebe essa Bíblia no sonho. Só que quando ele acorda, que na verdade o sonho você vai ver que era uma visão, mas quando ele acorda, ele vê que foi só um sonho, ele começa a chorar copiosamente, porque ele queria muito ter uma Bíblia. E alguns minutos depois, ele escuta alguém batendo na porta, e quando ele vai abrir a porta, tem um homem que carrega uma Bíblia e oferece a Bíblia para ele de presente. Ou seja, assim como ele estava orando por Deus por uma Bíblia, Deus já tinha enviado um outro homem para entregar a Bíblia para ele. E esse homem foi um revolucionário, sabe, no cristianismo na China. Ele foi um cara que construiu um legado poderoso de evangelização na China. Essa é uma das histórias que a gente tem nesse primeiro capítulo, e a reflexão que fica você tem construído realmente um legado ou uma lacuna? Aquilo que a gente aprendeu da galera poderosa que veio antes da gente, a gente tem continuado ou a gente tem deixado o nosso espaço, tipo assim, cara, outro preenche, eu não vou fazer parte disso. E aí nós temos o capítulo 2, que o nome do capítulo é Efeito Dominó. Bom, esse capítulo, ele tem um nome porque ele também vai trazer histórias de homens do passado que tiveram atitudes para resolver a insatisfação do seu tempo. Por exemplo, ele estava com alguma insatisfação social, sei lá, qualquer coisa do seu tempo, e eles se levantaram e tomaram atitudes para mudar essa insatisfação que eles tinham. Só que o que começou com alguma insatisfação, na verdade desencadeou uma onda impressionante de transformação, tanto na igreja como na história. A gente tem, por exemplo, o posicionamento de Lutero, com toda a reforma protestante. Nós temos aí, inclusive, que a partir de Lutero, com seu posicionamento de reforma, enfim, que não foi só ele, a gente sabe que tem todo o contexto, mas enfim, Lutero foi um nome importante para esse período. Por conta de Lutero e de seus comentários bíblicos, nós temos um outro homem que é extremamente influenciado por esses comentários,
que é simplesmente John Wesley. Quem não conhece John Wesley, que é o pai do pentecostalismo, o pai dos metodistas, né? Se você não conhece, eu não vou me estender muito, mas você deve ter escutado alguma vez na sua vida o nome de John Wesley. E John Wesley ele foi altamente influenciado por Lutero, pelos comentários bíblicos de Lutero. Ele teve uma transformação no seu espírito ao ler esses comentários. O Senhor falou profundamente com ele enquanto ele lia esses comentários. E Wesley foi uma peça-chave, né, para a transformação da Igreja de Cristo da sua época, da Igreja Anglicana, enfim. E John Wesley desencadeou um outro movimento. Na verdade, ele influenciou todo um movimento que chegou até a Rua Azusa, nos Estados Unidos, que você já deve ter ouvido falar sobre o avivamento da Rua Azusa, não é? E a Rua Azusa produziu várias outras sementes, e uma delas foi alcançar o Belém do Pará no nosso Brasil. Ou seja, um posicionamento de um homem lá no século XV, basicamente, de Lutero, desencadeou o posicionamento de outro homem, que desencadeou o pensamento de outro homem, o posicionamento de outro, que foi desencadeando, até que a gente tem o quê? A gente aqui hoje. A Azusa, inclusive, o Theo vai falar sobre isso aqui um pouco, de forma bem rápida, mas ele vai falar aqui, que esse movimento da Rua Azusa trouxeram missionários para o Belém do Pará, e a gente tem toda a história da origem dessa Assembleia de Deus, sabe? Se você é um assembleiano raiz, você deve, até se você não é, né? Mas sempre a história da nossa igreja brasileira foi muito rico. Então, esse capítulo quer dizer basicamente que nós estamos em uma corrida de revezamento. O legado, ele é contínuo, sabe? E agora é o momento de que esse revezamento, esse bastão de revezamento, está nas nossas mãos. E a nossa missão, ela transcende o tempo. O que Deus chamou pra gente, o nosso propósito, ela não é um propósito apenas pro agora, sabe? Mas o posicionamento que você toma agora, ele vai te levar vai transformar gerações futuras também. O que você faz hoje pode impactar gerações futuras, como o que os homens que fizeram coisas no nosso passado transformaram e chegaram até a nossa geração de hoje. Esse é o capítulo 2, o efeito dominó. E aí nós temos o capítulo 3. Vocês estão percebendo que está tudo linkado, né? Esses capítulos. E o capítulo 3 tem o nome de O Poder de uma Decisão. O Tom ele vai compartilhar a história de um missionário inglês, que ele tinha uma família rica, só que ele decidiu deixar esse legado, né? Eles eram família cristã, que apoiava missionários, enfim. Mas ele decidiu deixar a carreira financeira, sei lá, a carreira que ele teria com a família, e decidiu se tornar um missionário no Japão. Ele sentiu esse chamado de Deus para o Japão, e ele procurou seus meios, enfim. Deus abriu todas as portas, e ele foi para o Japão, ser missionário lá. E ele simplesmente revolucionou. Ele trouxe Jesus de uma forma muito especial para o Japão. E pela vocação que esse homem teve, o chamado que ele teve de Deus, ele decidiu atender esse chamado, o levou até o Japão, e no Japão esse homem encontra com quem? Os avós do Theo Hayashi. E os avós do Theo Hayashi começam um legado de cristianismo, enfim, e eles vêm ao Brasil. Tem toda uma história que eu também não vou contar para dar spoiler, mas ele conta aqui no capítulo 3. E por conta desse homem, desse inglês que tomou uma decisão de evangelizar o Japão, os avós do Theo foram encontrados, os pais, a mãe dele foi encontrada, e hoje a gente tem um legado que o Theo tem, né? Com todo esse impacto que ele faz no Brasil. Então, a decisão de um homem de aceitar o propósito de Deus, aceitar o chamamento que Deus tem para ele, muda vidas e histórias de países, de famílias, muda sabe, muda circunstâncias, muda situações, muda... Os avós do Theo, ele perdeu basicamente toda a herança, ele perdeu toda aquela herança mesmo, foi deserdado da família, porque ele ia contra o que a família acreditava, mas ele ficou firme na posição em Jesus. E por conta desse posicionamento também dos avós de Theo, olha os frutos que ele colhe até hoje, com a família do Theo, com todo o ministério que o Theo tem.
E ele fala um texto no momento do livro, uma frase que eu acho muito interessante. Eu vou terminar esse capítulo com isso. Em nossa vida cotidiana, somos muitas vezes tentados a encontrar sentido em banalidades, sem perceber que só encontraremos propósito no que é eterno. Então, às vezes a gente tenta encontrar, sabe, o sentido da nossa vida, do nosso propósito de vida, cara, o que eu vou fazer e tal, em coisas cotidianas. Só que as nossas decisões, elas são importantes além do nosso cotidiano, sabe? A gente não vai encontrar satisfação ou propósito no que é terreno, no que é passageiro, mas a gente só encontra propósito no que é eterno, naquilo que o Senhor preparou pra gente, naquilo que o Senhor tem pra nós. Então, a gente fecha aqui a primeira parte com essas pedradas. O capítulo 1, se a gente deixar de lacuna, o legado. O capítulo 2, o que a gente faz, ela não impacta só a nossa geração. Ela transcende, sabe, as gerações. E o capítulo 3, a gente precisa decidir. A gente vai continuar no nosso cotidiano, satisfeitos em sermos salvos, isso é bom, a gente ser salvo, estar com Jesus, ou a gente precisa mostrar Jesus a outras pessoas, sabe? Mostrar que as outras pessoas também podem ter a vida transformadas assim como a gente foi. E aí nós vamos para o segundo capítulo, aliás, a segunda parte. A segunda parte tem, chama-se combustão. Gente, vou tentar ir um pouco mais rápido, mas eu acho que eu não consigo. Senão esse vídeo vai ficar infinito. Mas eu preciso falar tudo que eu preciso. Vamos aqui. A segunda parte é chamada de combustão. Eu queria mostrar pra vocês, que é bem bonitinho. É igual a outra, né? Mas é interessante a divisão. É o combustão. Ele começa dizendo assim, o capítulo 4, né? Diz assim, para onde estamos indo? Ele começa com uma frase, tem bem no início do capítulo essa frase assim, quando as crenças são apenas etiquetas, sem um fundamento profundo, corremos o risco de construir identidades frágeis, suscetíveis às mudanças externas e internas. Ele começa questionando sobre o tipo de identidade que a gente tem. O que a gente está fazendo na nossa vida? Para onde é que a gente está indo? Será que as nossas bases, os nossos fundamentos são sólidos em Jesus? Ou a gente tem misturado questões culturais, questões de pensamento, ideologias naquilo que Jesus ele nos ensina? Será que a gente tem base, fundamento firme, sólido em Jesus? Ou não? Ou a gente só tem ideologias? E a gente precisa, depois que a gente entende que as nossas decisões, as nossas posições, que a gente precisa atender um chamado de Jesus, porque a gente precisa continuar um legado, a gente precisa entender, tá, mas para eu continuar esse legado, eu tô com meu fundamento firme? Eu tô acreditando em Jesus? A minha base para a minha vida, para as minhas decisões, para o meu comportamento, tem sido a Bíblia, tem sido Jesus? Ou não? Ou as minhas raízes não são profundas, as minhas crenças são apenas, tipo, sociais, sabe? E mudou o ambiente externo, eu mudei de crença. Mudou algum sentimento dentro de mim, alguma situação interna, mudei de crença. Esse capítulo, ele chama a gente para pensar um pouco sobre isso. E o mais importante, que eu achei fantástico que ele fala também, é que o importante, para quando a gente entende isso, né, sobre as nossas raízes, sobre o nosso chamado, a gente não tem que ser perfeito ou prodigioso, sabe? A gente não tem que ser aquele menino prodígio que fala muito bem, que canta muito bem, que faz isso tudo muito bem. A gente não precisa fazer as coisas com perfeição. A gente precisa ser o quê? Profundos, excelentes, constantes e fiéis ao que é certo. Se você entende quais são as suas raízes, você não precisa ser uma pessoa perfeita, mas você precisa ser profundo, intencional, constante e fiel àquilo que você crê. Esse é o capítulo 4. Retrado, né? E nós chegamos ao capítulo 5, que tem o nome de A Colheita Está Pronta. Ele compartilha um pouco da história do cristianismo no Brasil, como é que o cristianismo chegou ao Brasil, quais foram as lutas que enfrentaram. Por exemplo, os evangélicos sofreram um pouco, inclusive com os nossos irmãos católicos, né? Quando o cristianismo começou a surgir no Brasil, ele vai falar um pouquinho sobre isso. E ele fala que, dado essa história, né, o histórico que a gente teve do início da nossa história cristã evangélica, o dado hoje é que os cristãos estão quase os evangélicos. Vou colocar evangélicos só para a gente entender que são cristãos protestantes, não católicos.
que os evangélicos são quase predominantes na sociedade. Mas que tipo de sociedade a gente tem tido? Esses números, eles são suficientes para transformar a sociedade? Ou será que só o teu título de maiores evangélicos no Brasil já é o suficiente? Será que a gente tem, de fato, gerado transformação? E ele termina o livro, o capítulo, falando assim, que a gente tem que levantar e se posicionar como agente de Deus em nossa sociedade. Não basta ter só o título de evangélico, mas a gente tem que ter posicionamento de ser um agente do Senhor na nossa sociedade, buscando avivamento e buscando ocupar os espaços, sabe? Políticos, de entretenimento, das artes. Esse é um capítulo que vai te chamar para posicionamento. Cara, não basta você ser evangélico apenas. Você tem que se posicionar da maneira certa. E nós chegamos no capítulo 6, que é o capítulo que esse é bem forte, sabe? É um capítulo também... Na verdade, todos os capítulos são bem fortes, mas esse aqui, ele é especial. O nome do capítulo é De Dentro para Fora. Ele compartilha a história de um menino da igreja dele. Ele dá o nome de Kleber. Desculpa, ele dá o nome de Kleber. Mas eu não sei se esse é o nome real ou se é um nome apenas fictício. Mas esse Kleber, ele quando ele chega na igreja, o histórico dele ele é um ex-criminoso. Órfão de pais, morava na favela, envolvido com crime, com tráfico, trocando tiros com a polícia, foi preso. Enfim, tinha um histórico de criminal bem grande. Só que ele decidiu render sua vida a Jesus. E ele decidiu largar tudo. Só que para ele continuar servindo a Jesus, ele precisava sair de onde ele estava, sabe? Ele precisava sair do meio, do centro do crime mesmo. Ele não podia mais ficar no meio dos bandidos, enfim. E a igreja o acolhe, ele mora num lugar lá da igreja, e ele começa a trabalhar, fazendo alguns serviços de zeladoria da igreja, tipo, ajudando a igreja, né? Enfim, e a igreja ajudava ele. Até que ele sente um chamado para o social, sabe? Ele começa a trabalhar um projeto que havia na Zion, a trabalhar com crianças em estado de vulnerabilidade, aquelas crianças que ficam, que são carentes, que estão muito próximas à criminalidade. Ele começa a trabalhar com essas crianças. Daí ele vai para o Recife. Do Recife ele conhece a sua esposa, que é sueca ou americana, não sei, a esposa dele é gringa. E ele vai morar para fora e trabalha com missões até hoje. Ele se torna um missionário. Então, o que ele quer falar com isso? Pra gente embarcar nessa jornada de, tudo bem, eu entendi que eu tenho um chamado do Senhor, que eu tenho um propósito. Eu preciso me posicionar nesse propósito. Só que para eu exercer o propósito, eu preciso ser transformado primeiro. E essa transformação, ela é de dentro para fora, sabe? Lembra das raízes? Da gente ter fundamentos fortes? Então, as nossas raízes, os nossos fundamentos, eles começam sempre de forma interna, antes que a gente externalize. E ele traz alguns passos que a gente precisa passar para alguns passos práticos, sabe? Para que essa transformação interior de fato aconteça. Primeiro ele fala sobre filiação. A gente tem que entender qual é a nossa identidade e que a gente é filho de Deus. A gente é filho, a gente é irmão de irmãos uns dos outros, né? Então a gente precisa entender a nossa filiação, que nós somos filhos. Que Deus, ele não é apenas um velhinho grisalho que detém, que fala ordens lá do céu, mas ele é pai. E a gente tem que entender que Deus, ele é pai, mas não é pai como o nosso pai terreno. Ele é pai. Então a primeira coisa é a gente entender a nossa filiação. Segunda coisa é a gente passar por um processo de santificação. É entender que pecado não é pra gente. A gente não tem... É impossível a gente não pecar porque nós somos imperfeitos, nós somos humanos. Mas viver uma vida de pecado é uma escolha nossa. Então a gente precisa passar por essa santificação, por essa transformação, essa separação de escolher não viver mais uma vida de pecado. Terceiro, a gente passa pela unção, que é quando o Senhor nos unge, ele fala assim, cara, olha, você tem essa missão, esse é o seu propósito, você vai fazer isso. E nós temos a parte da armadura espiritual, onde você vai se você vai se revestir com a armadura espiritual que a gente tem lá em Efésios, né?
que é a coraça da justiça, o capacete da salvação, enfim. Você vai se armar com todas as ferramentas espirituais que você precisa para exercer essa missão que você tem. E por último, ele fala sobre equilíbrio emocional. Que a gente precisa ser equilibrado emocionalmente. Tipo assim, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar com raiva. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que as nossas emoções não podem dominar quem nós somos. É isso. Ele entrega essas chaves que a gente precisa transformar em nós antes de fato, ir para fora, exercer a missão que o Senhor tem pra gente. E nós chegamos à terceira parte, que a terceira parte é, depois que você tem o start, você tem a combustão, né, que é aquela transformação de estados, você chega na terceira parte, que é simplesmente a explosão. Depois que você entendeu todas essas outras coisas, cara, é só explodir pra cima e fazer aquilo que Deus te chamou. A terceira parte, ela também é dividida em 3 capítulos. Começa com o capítulo 7, que tem o nome Os Líderes do Amanhã. Esse capítulo é um capítulo muito interessante. Ele vai trazer a história do William Colgate. Vocês já escutaram Colgate, né? Sim, Colgate, pasta de dente. Ele vai contar a história do William Colgate, que é o criador da marca Colgate. Ele trabalhava numa empresa que fazia, eu acho que sabonete, itens de higiene pessoal. E ele trabalhava com afinco, com excelência, sabe? Ele trabalhava bem, ia lá, dava o seu melhor. Só que ele viu uma janela de oportunidade que mostrava pra ele que, cara, produtos de higiene é uma boa. Não tem quem produza, sabe, tanto produto assim. Então ele viu uma oportunidade e ele começou a trabalhar em prol disso. Ele trabalhou bastante, ele pesquisou, ele investiu. Só quando ele começou, ele não tinha dinheiro. E ele fez um compromisso pro Senhor. Falou assim, Senhor, isso aqui é o meu propósito. Então, de tudo que eu receber, de tudo que a minha empresa fizer, tal por cento é do Senhor. Eu não sei se eram 40% ou 50% do que... Eu não vou lembrar agora. Mas vamos colocar que seja 40%. 40% dos lucros da minha empresa serão do Senhor. E ele começou a fazer isso. Porque o que ele entendia? Que o trabalho, o nosso trabalho, a nossa remuneração, não é um fim em si mesmo. Eu não trabalho por trabalhar. Eu não sou advogada porque, cara, eu sou advogada. Eu não sou professora porque eu sou professora. Tipo, cara, eu sou professora. Sabe, o trabalho ele não tem um fim em si mesmo, mas ele é um meio pelo qual a gente pode glorificar o nosso Pai. Então ele achou que quando ele produzia esses artigos de higiene, ele poderia glorificar o Senhor, ele poderia apoiar missionários, apoiar pessoas carentes, ajudar o próximo. Então ele tinha esse entendimento. E é baseado nisso que o Theo ele traz isso. Ele olha, cara, a igreja ela tem que reconhecer a necessidade de não se restringir às 4 paredes. E quando ele fala igreja, ele fala nós, os igrejados, né? As pessoas que estão que participam da igreja, não a instituição, não, mas nós, a gente tem que entender que a gente não pode ficar nas 4 paredes apenas, só cultuando, mas a gente tem que sair das 4 paredes. E o nosso trabalho é uma forma de glorificar a Deus. A gente trabalha claro, a gente precisa ter recursos para nossa família, para ter o nosso sustento, né? Porque, afinal de contas, dinheiro é necessário, mas ele não deve ser esse fim. Mas tudo que a gente faz, inclusive é bíblico, né? Tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Mas a gente tem que atuar de forma com integridade, com diligência, sabedoria, fé e transformar essa geração em todas as esferas, sabe? Não ficar apenas na igreja cultuando, mas na verdade nossa missão ela começa quando a gente sai da igreja, entende? E esse é o chamamento que o Theo faz. Quase uma petição, né? Que ele faz no capítulo 7. Olha, o seu trabalho, os seus recursos, ele também é uma forma de... Eles são, né? Uma forma de glorificar a Deus. Então não pense que você vai ficar aí apenas trabalhando e dando dízimo. Mas não é isso. A forma como você trabalha também glorifica o Senhor. E nós chegamos no capítulo 8. Que esse capítulo chama Janela de Oportunidade. Que a gente deve entregar... depois que a gente entende o nosso chamado, né?
a gente passa por todo esse processo que ele vem, que ele vem contando, tipo, fazendo um roteirinho, né? De como que é o propósito, quando a gente descobre o propósito e os caminhos que a gente vai andando pelo propósito. Ele fala que, na verdade, eu tenho tido essa experiência pessoalmente, que o Senhor, ele nunca vai nos entregar tudo de uma vez. Ele vai nos entregar as coisas em porções. Ele entrega um degrau. Se a gente consegue, se a gente tem responsabilidade, se a gente consegue passar por esse degrau, ele entrega o próximo. Então, se a gente consegue passar, sabe, desse degrauzinho, ele vai entregando o próximo. Então, ele vai entregando por porções. E dificilmente a gente vai receber tudo de uma vez, porque dependendo do que a gente tiver que receber, pode nos matar, sabe? Se a gente não tiver cuidado e zelo. Então, para que a gente não morra, para que a gente não acabe com o propósito, o Senhor vai nos entregar as coisas em porções. E a gente precisa estar atento para reconhecer quando o próximo degrau do Senhor vai chegar na nossa vida. São as janelas de oportunidade, né? Quando o Kairos, quando o tempo de Deus vai se alinhar com o nosso tempo. Então a gente precisa estar muito atento com as janelas de oportunidades, de entender, cara, isso aqui é uma porta que o Senhor abriu, eu vou entrar por ela porque é o Senhor quem está falando. Entender também que, cara, isso aqui não é uma porta do Senhor. Calma, espera mais um pouco, que a oportunidade vai chegar. Então é basicamente isso que ele fala, que a gente precisa estar atentos aos pontos de impacto, aos pontos de contato, às janelas de oportunidade que o Senhor vai abrir para nós. E chegamos ao último capítulo, que é também bem pesado, que o nome do capítulo é De Dentro para Fora. Toda promessa que Deus faz a nós, todo propósito, ele vai envolver desafios. Não ache que você é um alecrim dourado, que o Senhor te fez uma promessa e que você simplesmente vai chegar e desfrutar dessa promessa sem nenhum tipo de desafio. Desculpa te desapontar, mas isso não vai acontecer. Todo propósito ele vai envolver um desafio. Seja para te tratar, para tratar o seu caráter, para fazer com que você confie em Deus, para produzir fé, para produzir semente, não sei. Mas todo propósito ele vai exigir um desafio. Agora, avaliar o custo desse desafio, né? O custo que vai ser exercer esse propósito é a parte fácil. Você pode avaliar, caraca, para eu exercer esse propósito que Deus tem para mim, vai me custar isso, vai me custar tanto. Isso é a parte fácil. O difícil é, será que eu estou disposto a pagar o preço que esse propósito vai me custar? Será que eu estou disposto a renunciar a tudo aquilo que esse propósito vai exigir que eu renuncie? Será que eu estou disposto a arcar, a responder, a passar por todos os desafios que esse propósito vai me trazer? Esse é o difícil. E nisso, quando a gente decide pagar o preço que custa o propósito, lembra, eu não estou falando sobre salvação, mas sobre renunciar, sobre deixar coisas que são às vezes lícitas, sabe? Mas que sejam renúncias, sejam preços que a gente precisa pagar. Tá disposto a falar, sabe? A deixar para entregar ao Senhor. E ele fala sobre 3 coisas que a gente precisa para isso. A gente precisa entender a diferença entre o que é essencial, o que é importante e o que é a urgência. E para finalizar esse capítulo, eu vou deixar uma frase que tem nesse capítulo, nesse livro, que é: a urgência pode nos lançar em movimento, mas o verdadeiro trabalho se dá no cuidado com o que é importante e essencial, o que requer atenção contínua e comprometimento de longo prazo. A gente precisa então entender o que é urgente, o que é essencial e o que é importante. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender os desafios, os extremamente importantes para que a gente continue esse caminho de propósito que o Senhor tem para nós. Concluindo esse livro excelente, que tá bem grande esse nosso vídeo, mas, enfim, eu preciso falar tudo que eu falei. O livro ele vai só dizer que por que é o gatilho? A gente vai entender na conclusão por que o título desse livro é esse, né? Gatilho. É porque o Theo está querendo dizer que nós somos um gatilho capaz de desencadear uma transformação explosiva na geração. Nós somos agentes de transformação além da nossa geração, sabe? Ela transforma, transcende geração.
E a gente precisa se posicionar quanto a isso. A gente precisa ocupar os espaços que o Senhor reservou para nós. A gente precisa fazer aquilo que o Senhor pede para nós, mas de maneira íntegra, excelente e principalmente apaixonada. Então esse é o meu recado para você, sabe? Se permita ser esse gatilho nas mãos do Senhor. Atenda ao chamado que Ele tem, se posicione e ocupe o lugar que Ele tem para você. Ocupe de maneira honesta, excelente, apaixonada e, acima de tudo, sendo direcionado por Deus. Espero que vocês tenham gostado. Continue me acompanhando aí nas redes sociais para vocês saberem as próximas leituras, enfim, e até me ajudar nas próximas resenhas que eu vou trazer aqui pro canal. É isso, gente. Beijinho e até a próxima.